E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E o desafio de Sitorak chegou ao fim, mas os desafios de Peter Parker não. É isso que a gente vai ver hoje na resenha de O Espetacular Homem-Aranha Volume 7, publicação da Panini Comics. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar Espetacular Homem-Aranha Volume 7. Vamos ver o que aconteceu com o Peter Parker após ele se tornar o campeão da Terra aí, ungido pelo Mago Supremo, Doutor Destino. Mas antes de a gente partir para a nossa resenha, vou fazer aqueles pedidos que eu sempre faço para vocês, né? Se você está chegando no canal Resenha 81 agora, não conhecia o canal, passou a conhecer através desse vídeo, se inscreve no canal e ative notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar o nosso vídeo, isso aí vai ajudar demais no engajamento do canal aqui na plataforma. E se você já puder deixar seu like, isso aí vai ajudar com que o YouTube disponibilize esse vídeo para outras pessoas que não conheçam aí o canal Resenha 81. Desde já eu agradeço demais a sua presença aqui no canal, assistindo o vídeo e você fazendo essas três ações que eu pedi para você aí, né? Curtindo, comentando, compartilhando. Beleza? Pessoal, vamos começar com a resenha fazendo daquele jeito, né? Editorial, um pouquinho da arte e falar sobre o roteiro e dar opinião. Beleza? Vamos começar aí com o editorial do Espetacular Homem-Aranha Volume 7. Essa é a primeira capa da edição. Essa é a quarta capa. O legal é que tá começando um arco novo de histórias, né? Se você fizer assim, forma uma imagem única aí do Aranha, né? E dos seus inimigos aí, né? Dos seus algozes. Tá legal? Essa edição aqui vai ter lombada canoa com grampos, capa cartonada, sem verniz aplicado, um total de 48 páginas, saindo a R$19,90 em banca. Tá legal? O miolo é o couché colorido, certo? E essa publicação é da Panini Comics para o mês de março de 2026, beleza? Nós teremos aqui 4 histórias, tá, pessoal? Nós teremos a primeira história, Novo Começo, a segunda história, Morte ao Tirano, a terceira história, o Prólogo e a quarta história, Ameaça Reclusa, tá? Responsável pelos roteiros, né, é o Joey Kelly e as artes da primeira história vai ser o Pepe Larraz e da segunda história o John Romita Jr., tá? O prólogo também é do Pepe Larraz, tá? Vou mostrar agora um pouquinho aí da arte para vocês aí, tá? Primeiro a arte aí do Pepe Larraz, tá? Gostei da arte, é uma arte que não atrapalha em nada o roteiro, né? Gostei aí do embate que ele fez aí do Aranha com o Rino aí, tá? Então uma arte padrãozinho, uma arte legal, tá? Mais um pouquinho da arte aqui. Essa, né, é a arte do Pepe Larraz, tá? E agora do Romitinha, né? A arte do Romitinha aí, peraí, isso aqui não. Aqui. A arte do Romitinha, tá? Vai ser uma historinha curta, né? Intitulada Morte ao Tirano, tá? E depois nós temos mais algumas artes aqui, apesar de não estar escrito, né? Mas tudo leva a crer que é do Pepe Larraz também, né? Com esse novo inimigo aí do Aranha surgindo, tá? E para finalizar,
essa ameaça reclusa aí, né? Que é uma história curtinha aí de um Spider-Verse aí, né? Certo? Essa foi a arte. Agora vamos para os roteiros, né? Vamos ver o que o Joe Kelly vai trazer para a gente aí nesse novo arco de histórias do Homem-Aranha, tá? Então, essas três primeiras histórias, sendo a história principal, o novo começo, né? E as outras duas que são histórias curtas, vão mostrar aí o Homem-Aranha, né? O Peter Parker após aquela saga As Oito Mortes do Homem-Aranha, né? Então nós teremos um Peter Parker em busca de emprego, né? Ele voltou a ter aquela questão financeira, né? O Joey Kelly traz aquela questão financeira de volta, que ele precisa de emprego para se manter em Manhattan. E ali você vai ter o Peter procurando emprego e ele passando por alguns revés, né? Todo mundo lembra daquela fase onde ele tinha a empresa dele, e a empresa veio a quebrar, né? Então você vai ter o quê? Você vai ter o Peter Parker, aquela velha fórmula do Homem-Aranha, né? Que o Homem-Aranha é aquele herói destemido, né? E o Peter Parker é aquele estudante falido, né? Então você vai ter ali o Parker atrás de trabalho e quando ele acha que ele vai conseguir um trabalho através de um amigo dele de escola, né? Um amigo dele de universidade, ele é surpreendido pelo Rhino, né? Que está solto aí na cidade de Nova York causando maior transtorno. E nós vamos ver que o Rhino ele foi vítima aí de um experimento científico efetuado por alguém que vai aparecer aqui, não vou dar spoiler, tá pessoal? Ele vai, a pessoa responsável por esse experimento com o Rhino vai aparecer, só que vai aparecer nas sombras, né? Enquanto o Homem-Aranha enfrenta o Rhino que está destruindo a cidade, esse novo vilão das sombras aí já começa as maquinações aí para tentar modificar aí alguns dos vilões do Homem-Aranha, né? E nós vamos ter a presença, mesmo que sombria, desse novo vilão que aparece aí nessa história chamada O Prólogo, né? E vai acontecer algo muito sério com o Rhino, que vai assustar o Homem-Aranha. Então esse primeiro momento aí é o Joe Kelly posicionando as peças aí para um novo arco narrativo dele. E ele aproveita para trazer já um suposto aliado, né? Nesse primeiro momento parece que o Ozzy Osbourne, né? Que o Osborn vai ser um aliado do Peter Parker, né? Vai ser um aliado do Homem-Aranha. Então ele vai trazer nessa curtinha aqui do John Romita Jr., intitulada Morte ao Tirano, você vai ver aí que o Osborn, que o Norman Osborn, né, resolveu assumir aí uma posição ao lado do Aranha, a fim de se redimir dos crimes passados, né? E para finalizar essa edição aqui, nós vamos ter uma edição do Spider-Verse, né? Onde nós vamos ver o Capitão América de uma realidade fazendo montando uma equipe, né? Formada por alguns heróis. E a heroína que ele vai buscar aqui nesse caso vai ser essa heroína aqui, cadê ela? Uma heroína aracnídea aí, né? Uma historinha bem rapidinha, bem curtinha, que mostra um futuro distópico aí, onde os usuários, né, os que têm poderes de teia, né, seria tipo uma Spider família, né, ela é caçada por um governo distópico, tá legal? E com isso aí você tem o fechamento desse volume 7 de O Espetacular Homem-Aranha. Tranquilo? Que eu achei, né, pessoal? Agora a minha opinião, né? A última história, essa história do Spider-Verse aqui, a gente tem que ler mais para ter uma ideia aí do que ela vai ser, né? Mas a história do Joe Kelly com esse novo arco narrativo parece ser interessante, tá? Principalmente essa dinâmica aí desse novo vilão que apareceu e a dinâmica que está sendo construída entre o Norman Osborn e o Homem-Aranha novamente, né?
Então o Joey Kelly está nessa edição, ele só está colocando as peças no tabuleiro, né? Aqui não vai ter mais, não vai aparecer o Doutor Destino mais, né? Ele não tem nada a ver com essa história. O Homem-Aranha já não está mais com os poderes do Destino. Então agora nós vamos ver o que o Joey Kelly tem para trazer pro Homem-Aranha, né? Sem influência do Doutor Destino. Tá? E ele continua ali também fazendo aquele desenvolvimento do Peter Parker com os novos amigos, né? Aí você vai ter a nova namorada, você vai ter aquele novo amigo dele, o Randy, você vai ter a nova namorada, que é a Shai, né? E você vai ter essa construção também dessa, tanto da vida, essa construção das duas vidas do Peter, né? Tanto a vida aí desse cara quebrado que está buscando um trabalho, quanto a vida do herói que está se aproximando, está entrando numa emboscada aí de um antigo vilão dele, agora com o suporte de um novo vilão, né? E isso aí promete trazer coisa interessante, tá, pessoal? Eu gostei do que eu li, tá? Não é excelente começo, mas é um começo bem estruturadinho, né? O Joey Kelly faz um trabalho de posicionamento de peça muito legal aí, tá? Essa foi minha opinião, né? O Espetacular Homem-Aranha volume 7 foi para conta. Agora a parte mais importante. Você está acompanhando Homem-Aranha? Você leu Homem-Aranha volume 7? Você gostou das 8 mortes do Homem-Aranha? Deixa tudo nos comentários aqui para a gente trocar aquela ideia nos comentários. Tá legal? Como eu digo, essa parte é a parte mais importante do vídeo. Deixa seu comentário, você está lendo, você quer ler, você curtiu a resenha, você tem uma ideia diferente aí do que eu disse, deixa tudo nos comentários. Beleza, pessoal? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, você ajuda demais o canal. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, ajuda o canal Resenha 81 a se tornar relevante aí no YouTube. Beleza? Desde já, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!